Os que concordaram com essa oração, digam amém. Oh, que bom, gente. João, capítulo 18. A gente está estudando o Evangelho de João, versículo a versículo, capítulo a capítulo. E nós estamos aqui no capítulo 18 de João. Nossa próxima carta, no nosso próximo módulo, vai ser a carta de Paulo aos Romanos. A gente vai começar a estudar Romanos, versículo a versículo, capítulo a capítulo, quando nós concluirmos o Evangelho de João. Então nós estamos no capítulo 18. Quero fazer uma breve recapitulação com todos vocês, o que nós já vimos, por onde nós já passamos, e coloquei aqui no PowerPoint para a gente se situar melhor. Então, o seguinte, no capítulo 18, o que nós já vimos? Retrospectivas aí dos últimos versículos, não as cenas dos últimos capítulos, porque só dos versículos, então vai do versículo 1 até o versículo 11, falou sobre... Então, era para os adolescentes estarem respondendo, né? Então, quando eu perguntar alguma coisa, vocês respondem. Então, o que aconteceu aqui no versículo 1 ao versículo 11? Jesus está no jardim do Getsemane. Então, é o momento onde ele vai para o jardim e se entrega. Aprendemos que Jesus ele não foi preso, ele se entregou. E João, ele descreve esse momento de ser preso de uma forma muito especial, e diferente dos outros, Mateus, Marcos e Lucas, quando revela uma outra ótica, uma outra perspectiva. João ele fala quando o próprio Senhor Jesus diz, sou eu, os guardas caem. E o Mateus, Marcos, Lucas, eles não descrevem esse episódio. E nós lembramos também que João, ele revela Jesus como Deus. Lembra da sequência? Mateus revela Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas representa Jesus, ou apresenta Jesus como homem. E João apresenta Jesus como Deus. Então, cada um tem perspectivas, apresentações diferentes, abordagens diferentes de Cristo. Então, João apresenta Jesus como Deus, e quando ele diz, eu sou, os homens caem. Então, como João está apresentando. Do versículo 12 ao 14, é aquele interrogatório ilegal, entre aspas. Jesus não era para ter ido até Anás. Então, houve aqui esse momento onde esse interrogatório foi até ilegítimo. E começa esse momento de tortura. Pelas narrativas, é a primeira bofetada que Jesus leva. Então, nós olhamos aqui que o Senhor já leva uma bofetada e já começa esse momento do martírio do Senhor. No versículo 22, é revelado logo a primeira bofetada que o Senhor leva. Aí depois tem a apresentação de Pedro, conforme predito, do versículo 15 ao 18. Perceba que João, ele quebra a traição de Pedro, ele fala em dois momentos. Então, do versículo 15 ao 18, Pedro nega Jesus, e depois João dá uma pausa e vai falar e retoma com a negação de Pedro do verso 25 ao verso 27. Por que João escreve assim? Porque ele está nos dizendo que foi no momento que Jesus estava se apresentando a Anás, Pedro estava negando. No momento que Jesus estava defendendo os seus discípulos, um discípulo estava negando. Então o Pedro coloca nessa perspectiva. Bom? E aí depois é o nosso texto de hoje, que vai do versículo 28. Mas eu só quero ler apenas esse versículo hoje. Então hoje nós não vamos pegar o capítulo todo, ou um parágrafo inteiro. Eu queria hoje, a proposta é nós falarmos apenas sobre esse versículo 28, tá bom? Que diz assim, depois de quê? Depois que Jesus ele sai da casa de Caifás, ele é levado para o pretório. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer da Páscoa. De novo, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer da Páscoa. Muito bem.
Levaram Jesus de onde? Para onde? Para o pretório. Mas o que é curioso é que o João, ele não fala o que aconteceu na casa de Caifás. Perceba que quando nós vamos olhar aqui no versículo 24, acompanhe aí na sua Bíblia, no versículo 24, então Anás o enviou preso, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então, ele vai falar do 25 ao 27 da traição de Pedro, e no versículo 28 ele diz, bom, da casa de Caifás levaram ao pretório. Então, João, ele não falou nada do que aconteceu na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Então, não aconteceu nada. Na casa, o João não registrou. Agora, por que João não registrou? O que aconteceu? O João não registrou o interrogatório. Então, cadê o interrogatório de Caifás? O que foi que aconteceu lá na presença do sumo sacerdote? O que foi que aconteceu diante do sinédrio? Alguém pode me dizer, por favor, o que significa o sinédrio? Alguém lembra? Senhora? 18. Paz, eu não sei o que fazer com esse pessoal, viu? Nós estamos no 18, aí foi só lá mesmo. Mas vocês perderam tudo que eu falei? Acredite, gente, vocês sabem que eu estou no 18. Então, alguém sabe o que é sinédrio? Alguém sabe dizer o que é sinédrio? Não? Vou falar mais uma vez. Sinédrio, a alta corte dos judeus, era o STF dos judeus. Então, vai para lá os casos sérios. Era composto por 71 homens, incluindo o sumo sacerdote. E eles tomavam as decisões, geralmente através de penas capitais, ou coisas muito sérias. Seria o sinédrio, seria esse encontro do alto clero do judaísmo, que iria dizer, aqui está o Messias, aqui está o Cristo. Porque eles tinham a expectativa do Cristo vir, e o Cristo viria, e seriam os sumos sacerdotes, seriam os sacerdotes que iriam identificar quando o Cristo realmente estivesse chegado. Beleza? Então, o João, ele não registra nada do que aconteceu no sinédrio, que é a casa do Caifás. Então, quando a Bíblia está falando aqui, levaram a casa do Caifás, não imagine que Jesus sentou no sofá da sala dele, foi bater um papo, né? Então, não, era realmente tipo um júri, onde Jesus era o réu. Mas se o João não fala, eu não me senti à vontade de não falar sobre isso. Então, por isso que eu queria falar só sobre o versículo 28. Eu queria convidá-los para a gente ir lá para o sinédrio e ver o que foi que aconteceu lá. Então, o texto que eu uso sobre esse episódio está em Mateus 26. Daqui a pouco nós vamos voltar para o nosso texto lá de João. Mateus 26, do verso 57 ao verso 68. Vamos ver o que foi que aconteceu lá nesse sinédrio. O que foi que fizeram com Jesus, o que Jesus falou, como ele foi interrogado. João 26, no 57. Isso, exatamente, Mateus. Gente, mas se você perguntar assim, mas por que João não registra? João, a gente não sabe por que ele não registrou, mas uma coisa é certa. Ele já falou no capítulo 5, e João já falou no capítulo 11, que já estava decidido pelo sinédrio que Jesus morreria. O sinédrio já tinha decidido matar a Cristo. Então era um julgamento já que nós sabíamos o resultado. A sentença já estava pronta. Só precisavam encontrar uma razão, uma só, para condená-lo. Mas a sua condenação já estava certa. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 5, no capítulo 11. Quando o sinédrio se reúne, é assim, gente, esse homem tem que morrer. Esses 71 homens já tinham se reunido e já tinham decidido matar a Cristo. Então, por isso que João não perdeu muito tempo em falar sobre o que aconteceu no sinédrio, porque a acusação já estava pronta e a sentença já estava preparada. Mas Mateus, Marcos e Lucas
falaram desse episódio do Sinédrio e eu leio apenas Mateus. Verso 57 em diante diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Então, isso é o Sinédrio. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se dentre os serventuários para ver o fim. Para ver o quê? Pedro, ele tinha certeza de que acabou. Toda a nossa caminhada acabou. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Perceba, Jesus está diante de um júri corrupto. Ele não será julgado justamente. Não. Porque as suas testemunhas são falsas e não há acusação contra ele. Verso 60. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando o seguinte: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Aí respondeu todo o Sinédrio o quê? É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Esse foi o episódio do Sinédrio. E aí ele sai daqui e é entregue a Pilatos, que é onde João retoma a sua história. O que eu queria falar sobre esse Sinédrio? Eu quero abordar algumas coisas com vocês sobre esse episódio. Eu espero ser o mais sintético possível e o mais claro possível. Veja, aqui o julgamento estava composto por testemunhas falsas. O nosso Jesus, ele morreu e foi crucificado e sofreu injustamente. Não havia acusações contra o Senhor. Irmãos, quando você sofre injustiça, saiba que o seu Senhor passou por isso. Quando você reconhece que não está sendo feita justiça contra você, saiba, o seu Senhor passou por isso e entende o que você está passando. Nós estamos diante de um governo, nós estamos diante de uma política, nós estamos diante de instâncias superiores, absolutamente corrompidas. Como diz o nosso herói Sérgio Moro, né? Há uma corrupção sistêmica. Já não sabia da morte do ministro do STF, morreu hoje, né? De uma queda de uma aeronave. Alguém não está sabendo? Não estou sabendo. Pois é, teoria Zavascki. Então, fiquei sabendo, o avião caiu hoje no Rio de Janeiro. Sabe, aí já vem as ponderações. Esse ministro, Teori Zavascki, ele é um ministro da Lava Jato. E cai o avião com 5 pessoas, entre eles o ministro. Aí já vem todas as especulações. Dizia-se agora que no abrir do ano, das atividades de 2017, ele iria já liberar várias delações premiadas e tal. Então, nós estamos diante de uma nação, não estou falando e nem subentendendo que foi a armação e derrubaram o avião dele. Mas já há assim, um ambiente de que assistir televisão hoje é para sofrer. Assistir noticiários hoje é para sofrer. Visitar hospitais. Oremos para não ficarmos doentes e dependermos do SUS. Porque visitar os hospitais do SUS é sofrer. Tudo sucateado. Os impostos, já chegou o IPVAzinho desse ano? Então, absurdos. Impostos não faltam. Nós temos que pagar.
a César o que é de César. O caso é que dar de César o que é de César não impede e não deveria nos roubar de dar a Deus o que é de Deus. Mesmo diante de tribunais injustos, e mesmo sendo condenados por testemunhas falsas, eu ainda continuo no centro da vontade do meu Senhor e o obedecendo, fazendo a sua vontade. O nosso Senhor não foi preso, ele se entregou. O nosso Senhor não tinha culpa, ele se fez réu. O nosso Senhor não tinha nenhum tipo de acusação contra ele, ele se deixou ser réu de morte. Por quê? Porque era o nosso lugar lá e ele ocupou por nós. Então, quando nós somos vítimas de injustiça, é como se nós ouvíssemos a palavra do Senhor. Eu sei o que é isso. Eu só queria que você não imaginasse que eu estou no meu trono, distante, confortável, reinando sobre todos e não sei o que é sofrer. Escuta, eu sei o que é sofrer. Eu assumi o seu lugar. Por isso que eu posso te socorrer. Por isso que eu posso ser contigo diante dos tribunais injustos, os quais pegaram você e estão massacrando você. Ou a vida que está sendo injusta com você. Mas se você confiar em mim, acreditar em mim, eu sou Deus presente nesse momento também. O caso é que eu não queria que você me visse como um Deus distante que não tem marcas por amor por você. Eu tenho marcas de amor e fui condenado por um júri corrupto, cheio de testemunhas falsas. Ah, e deixa eu te dizer uma coisa. Não tinha uma testemunha de defesa. Porque se nós tivéssemos lá um juiz, se o Caifás pudesse dizer assim, agora entre as testemunhas de defesa contra esse homem, só poderia ter uma. E essa uma não entrou. Ficou longe, chamado Pedro. Aqui diante de Caifás, Pedro fica longe. Junto com a turma que está trabalhando. Mas ele não vem para ser uma testemunha de defesa. Ele só tem testemunha de acusação. Sabe aquele momento que a gente passa assim, está todo mundo contra mim? Isso, o Senhor sabe o que é isso. E por isso que Ele pode te socorrer nessa hora. Nesse momento também, ele disse que destruiria o templo. Essa foi a acusação falsa. Foi nesse momento onde, diante de todas as acusações falsas, alguém chegou lá no Sinédrio e disse, mas ele disse que destruiria o templo. Certo ou errado? Ele disse que destruiria o templo? Não. Eu estou vendo mais ou menos a metade fazendo assim e a metade fazendo assim. João 2, 19 a 21. Quem pode ler para nós, por favor? João capítulo 2, verso 19 ao 21. Até o 21. Replicaram os judeus. Em 46 dias foi edificado este santuário. E tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referiu ao santuário do seu povo. Ele disse que ia destruir o templo? Ele não precisa destruir o templo. A própria perseguição fez isso anos depois. Ele estava falando do corpo dele. Em 3 dias eu vou destruir esse santuário aqui, ó. Eu vou destruir esse santuário aqui. E em 3 dias eu o reconstruo. Falando da ressurreição. Falando do seu corpo. Em 3 dias, o que aconteceu em 3 dias? A ressurreição. Até essa acusação era falsa. E quando o Caifás diz, fala alguma coisa. Foi isso mesmo que você falou? Jesus ficou calado. E por que ficou calado? Porque lá em Isaías, ele foi aquela ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a boca. E dolo algum achou em sua boca, Isaías 55. Quando fala, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É esse texto. A iniquidade que era contra nós, ele tomou sobre si. Ele não abriu a boca. Ele não disse que estava certo. Ele não disse que era inocente. O que ele falou foi, você está dizendo isso. Então vem agora, esse interrogatório é, você é o Cristo?
A pergunta de Caifás lá no Sinédrio, o questionamento é: você é o Cristo? E é interessante, né? Parece que o Caifás apela. Porque se nós olharmos aqui o texto, parece que o Caifás surta. Porque no versículo 63 do texto que nós estamos lendo, diz: eu te conjuro, assim, pelo amor de Deus, você é o Cristo, assim, por favor, diga se você é o Cristo. E não adiantaria dizer: você já vai me condenar à morte. Lá em João 11, diz que vocês se reuniram dias atrás e já decidiram me matar, cara. Então não adianta defender o quê? Você está dizendo que eu sou. Então qual foi a acusação de morte? O que foi que aconteceu? Qual foi a blasfêmia pela qual se levantaram e disseram: ele tem que morrer? Qual foi a blasfêmia? A blasfêmia foi: em breve, em pouco tempo, vocês me verão, contemplarão a minha glória, assentado à direita do Todo-Poderoso. Aqui ele chama assentado à direita de El Shaddai. E vocês me verão descer sobre as nuvens dos céus. Esse foi o momento da acusação. Então disseram: bom, ele blasfemou. E foi isso que ele disse: vocês verão a minha glória. Vocês me verão sentado à direita de El Shaddai, à direita do Todo-Poderoso, e vocês me verão descendo sobre as nuvens. Se vocês têm alguma coisa para me acusar, se eu tenho um motivo para ser morto na cruz, é por isso. Não há outra acusação contra mim. Não há outra razão porque me mataram. Só me mataram porque eu sou o Cristo do Deus vivo. Isso é extraordinário, porque quando nós estamos seguindo a Jesus, nós não estamos seguindo um revolucionário, nós não estamos seguindo alguém que está contra a política, nós não estamos seguindo alguém ou adorando alguém que está quebrando as vidraças de banco, batendo panela na hora que o César chega na televisão para fazer um pronunciamento. Jesus não faz panelaço, ele não é um revolucionário político. Ele não está para tirar César do trono. Ele está para dar a sua vida por nós. Mas não tem uma acusação sequer sobre ele. Ele não é preso por vandalismo. Ele não é preso. Até quiseram dizer que ele foi contra Roma. Mas ele nunca foi contra Roma. Ele sempre foi a favor do Deus vivo. Ele sempre esteve ao lado de El Shaddai. Sempre. Isso é extraordinário porque nós não estamos seguindo um Senhor surtado. Um Jesus que surtou contra a política. Ele já sabia que o que ele esperava era injustiça. Beleza, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Os adolescentes, alguma pergunta? Os jovens, alguma pergunta? Não, né? Pronto. Os adultos não podem fazer perguntas hoje. Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim. Daniel, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Daniel 7. Aqui esse texto não está no PowerPoint, porque senão vocês ficam mal acostumados. Daniel 7, 13 e 14. Jesus, ele se declara o quê diante de Caifás? Verás quem? Sobre as nuvens? O título que ele dá é: verás o Filho do Homem. De onde vem esse Filho do Homem? Quem é esse Filho do Homem? É só para a gente relembrar que esse Filho do Homem é uma palavra profética dita por Daniel que se cumpriu em Cristo. Então veja que Daniel, ele é o profeta que anuncia o Filho do Homem, Cristo. Então está aqui nesse texto, Daniel 7, 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. O que foi que aconteceu com esse Filho do Homem? Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
E quando ele olha para Caifás e diz, você verá a minha glória. E ele cita Daniel, dizendo, você verá o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. É esse mesmo texto. Então, há a profecia de Daniel se cumprida em Cristo. E se há uma acusação de morte, é porque eu sou o verdadeiro. Então, quando nós olhamos esse termo, Filho do Homem, pode ser que seja um termo que talvez você não sabia. Por que Jesus auto se declara Filho do Homem? É porque ele é o cumprimento de Daniel 7. Jóia, gente. Acontece o seguinte, o que esse sinédrio tem a ver conosco? Em que o sinédrio se parece com os crentes de hoje? Não comigo e com você, jamais. Mas em que esse sinédrio se parece com os crentes modernos? Queria fazer uma aplicação, espero ser feliz nessa aplicação, porque muitos de nós, muitos crentes, estão matando o Cristo vivo. Muitos crentes estão articulando manobras no seu coração e na sua alma de matar o verdadeiro Cristo. Eles estão irritados com a presença desse Cristo. Eles queriam viver mais leves e não vivem, porque tem esse Cristo chato. Tem esse Cristo que entrou no templo e virou nossas mesinhas. Tem esse Cristo que apontou e pôs o dedo na nossa ferida. Tem esse Cristo que chegou e está atrapalhando a nossa estabilidade. É muito curioso quando nós olhamos para os discípulos, aliás, para o sinédrio, e vemos que o sinédrio estava preocupado com a sua boquinha em Roma. Se alguém puder ler, só relembra esse texto para nós, por favor. João capítulo 11, versículo 48. João 11, 48. Veja qual foi a preocupação do sinédrio. Se a gente descer, se a gente permitir que esse Cristo continue vivo, se a gente permitir que as coisas continuem assim, gente, os romanos virão e vai tirar a gente do poder. A gente vai perder a nossa boquinha. Então significa que parece um pouco o Cristo vivo que aponta pecado é um Cristo que deveria ser morto. Um Cristo que diz que eu não deveria namorar com descrente é um Cristo que deveria ser morto. Um Cristo que diz que eu não deveria ter ação sexual ou ato sexual antes do casamento deveria ser morto. Porque o que vale a pena é o prazer pelo prazer. Eu vou perder os meus prazeres. Aqui Roma vai deixar de ser usufruída por nós. Porque ele está nos tirando de lugares que nos dão prazer. Esse Jesus quebra as nossas pernas. Esse Jesus está dizendo que a gente não deve amar dinheiro. Mas, poxa vida, o que a gente faz sem dinheiro? Então a gente ama dinheiro. A gente gosta de dinheiro. As igrejas se tornaram avarentas. As igrejas se tornaram locais de grana. Vende-se bênção e cura e um monte de bugiganga gospel. Em troca de grana. Então a gente queria pecar. E como a gente queria pecar e não pode, mas eu tenho tanta raiva desse Cristo, que se eu pudesse eu matava. E isso está no coração de muitos cristãos. A gente queria pecar direito e ele não deixa. Assim, não tem como matá-lo, não. O Evangelho diz, tem. Você pode matá-lo no seu coração. Por isso que crentes e sinédrio, eles são parecidos. E ainda vou ainda mais dizendo por quê. Cuspir em Cristo, talvez você tenha dito, jamais eu teria coragem de cuspir em Jesus. Jamais eu teria coragem de dar uma bofetada em Cristo. O meu Cristo, jamais. Sério? Eu disse sério. Eu queria que ele morresse, mas eu nunca tinha coragem de dar uma cuspida nele. Eu queria pecar. Eu queria
não ter parâmetros. Eu queria ser livre. E esse Jesus me colocou num negócio que me tirou a liberdade. Na verdade, isso é um grande engano que eu acredito que muitos de nós sofremos. E sobre cuspir em Cristo, eu convido você para ir lá para Hebreus. E a gente vai ver como é possível cuspir em Jesus. E dar os murros que esses guardas deram aqui. Hebreus, capítulo 10. Verso 26 ao verso 31. Hebreus 10, do 26 ao 31. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, porque se vivermos deliberadamente em pecado, eu sei o que eu estou fazendo, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo, já não resta sacrifício pelos pecados, não tem o que fazer. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Ora, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele quem disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que é calcar aos pés o Filho de Deus? É você pisar na cabeça dele. É você colocar Cristo no chão. Alguém tem esse poder? Tem. Aqui dentro você faz isso com Cristo. Aqui dentro você faz isso com pai e mãe. Aqui dentro você faz isso com quem você quiser. E aí você põe Cristo no chão e pisa na cabeça dele. Pensa na cena. Essa Bíblia, que tem algumas críticas a ela, mas eu gosto de alguns textos, e na tradução que ela nos traz como sugestão, a Bíblia, a mensagem, de Eugene Peterson, ele diz o seguinte sobre esse texto de Hebreus. Leio para vocês. Desistir e virar as costas para tudo o que aprendemos e recebemos, para a verdade que agora sabemos, é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo. E estaremos sem defesa no juízo final. E que julgamento será? Será a pena por quebrar a lei de Moisés? Era a morte física. Desculpe, se a pena por quebrar a lei de Moisés era a morte física, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus? Se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos? E se insultarem o Espírito? Isso não é pouca coisa. Deus já nos avisou. Vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar. Ele foi muito claro. A vingança é minha. E não vou deixar passar nada. Disse também, Deus vai julgar seu povo. Acreditem, ninguém vai escapar. Essa é a tradução da Bíblia, a mensagem. Deus vai julgar o seu povo e Deus vai julgar quem? O seu povo. Os crentes que parecem serem os membros do Sinédrio, que cuspiram e mataram o Cristo vivo em suas vidas. Como? Vivendo deliberadamente no pecado. Esse foi o problema. Então como é que a gente põe Jesus no chão e pisa no pescoço dele? Como é cuspir em Cristo? Simples. É depois que você conhece a verdade, você a rejeita. É viver deliberadamente no pecado. E o que é pecado? É não concordar com Deus. O que é pecado? O que é a essência do pecado? Eu acredito, eu tenho aprendido que pecado em si é não concordar com Deus. O Senhor está te dizendo que é assim, mas eu não concordo. E a gente tem um monte de não concordo. Eu não concordo com o mundo ser assim. Eu não concordo com a minha situação ser essa. Eu não concordo com
com o meu contexto, eu não concordo em não poder fazer isso, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo em ter que vir para a igreja, eu não concordo em congregar, eu não concordo em fazer o que é certo, eu não concordo em perdoar, eu não concordo. Olha, eu tenho muitas discórdias com Deus. Na verdade, eu vivo discordando de Deus. Não, isso é pecado. Porque qual é a essência do arrependimento? A essência do arrependimento é concordar com Deus. A essência do arrependimento é eu chegar diante de Deus e dizer: Deus, a partir de hoje, eu resolvo concordar contigo. Porque se o Senhor disser não, é não. Porque se o Senhor disser sim, é sim. Se for para a cruz, é cruz. Se eu tiver que passar diante de um julgamento injusto, eu passarei. Se eu ficar sozinho, eu ficarei. Se eu sofrer abandono, eu sofrerei. Mas o Senhor é comigo e eu não saio da tua vontade nunca mais. Eu concordo com o Senhor. Mesmo sendo filho de Deus, se eu só tiver pedra no meu caminho, eu não as transformarei em pão. Porque se hoje eu só tenho pedra para comer, eu não vou cair na tentação de transformá-la em pão. Porque o Senhor é justo, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, mas eu não vou assumir um papel agora de tomar o caminho do pecado de forma deliberada. Porque aqueles que pecam deliberadamente, cospem na cara de Cristo. E vão prestar contas e vão pagar. Pagar como? Com a sua própria vida. Porque não tem mais o que ser feito. Porque aquele que pagou o preço por nós, aquele que foi réu em nosso lugar, nós o rejeitamos. Aquele que foi diante do tribunal e disse: eu pago a conta do Clédson, eu pago a conta do Carlos, eu pago a conta da Maria, eu pago a conta do André, eu pago a conta do Felipe. E se essa galera disser: eu não quero o Senhor, então não resta mais o que fazer. Eles estão entregues a si mesmos. E Deus está falando isso para o seu povo, não está falando isso para descrente, gente. Essa é a complicação de Hebreus. Porque se esse texto fosse para descrente, a gente ia relaxar o ombro e dizer: ainda bem que não é comigo. Mas o texto de Hebreus diz assim: não, volte ao ombro rígido, porque é com você. Porque você pode estar decidindo matar Cristo na sua vida dia após dia, com as suas atitudes, com os seus não concordos. E a essência do arrependimento é: eu concordo. Faço do meu jeito, opto para fazer do meu jeito, eu vou configurar a vida de acordo com o que eu acho que é. Então, é o Sinédrio. São os integrantes do Sinédrio que vão matar o Cristo vivo e vão ficar com o Cristo amuleto, o Cristo que fizeram aí e acreditam que ele é, mas não é o Cristo vivo. Esse Cristo vivo, ele tem sido rejeitado e está morto em muitos corações. Por isso que há uma proliferação de crentes doentes. Não doentes físicos, mas doentes emocionais. Doentes espirituais. Chegando a fundo de poço espiritual. Porque estão matando Cristo todo dia, porque não concordam com ele. Os revoltados. Lembra da história da revolta do inferno, né? Os que chegaram no inferno. E tem uns aí de umas igrejas que quando chegar no inferno vai dizer assim: eu não aceito. Eu determino que o inferno a partir de hoje vai ser céu. Pronto, está determinado, está feito. Isso está fácil, né? Ser assim. Porque eu não aceito a minha situação. Eu não aceito. Tá. Muito bom. Muito bom. Quem dera desse certo. Aí se você me perguntar, eu sei que a sua língua está coçando para perguntar, mas existe algum segredo? Existe um porquê que as pessoas ficam no movimento cristão, as pessoas encaixam na engrenagem da igreja e não são? Mas isso existe. É só voltar para o nosso textinho lá de João 18. Aí por isso que eu volto para o João 18, que eu acho que o João tem muita coisa para nos dizer nesse versículo. João capítulo 18. Qual foi o texto que nós lemos? O versículo? Muito bem. Também está fácil, né? Está aí.
Vamos ler de novo? Depois, levaram Jesus da casa de Caifás. Aí a gente já viu o que foi que aconteceu na casa de Caifás. Próxima quinta, ou nos próximos encontros, a gente vai falar sobre Jesus agora diante de Pilatos. Mas, que é no caso no pretório. Era bem de manhãzinha, mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. Aí aqui é onde eu paro para a gente refletir. Veja o que foi que a galera do Sinédrio resolveu. Entregaram Jesus para Pilatos. Mata esse cara aí para nós, por favor. É porque está se aproximando da Páscoa. E a gente não pode matar ninguém assim. E além disso, aliás, Pilatos, a gente não pode nem entrar nesse ambiente, porque esse ambiente é gentil. Esse ambiente é de gente pecadora. Olha o papo dos caras. Então, esse ambiente onde você vive, Pilatos, é um ambiente de pecado. E a gente não vai entrar, porque se a gente entrar nesse ambiente, a gente fica contaminado. Então a gente vai ficar do lado de fora, Pilatos. Tanto é que você vai ver na dinâmica que Pilatos entra e sai, porque os santos não entrariam no seu local pecaminoso. Então, assim, aí eles não entraram no pretório para não se contaminarem. Aí eles iam comer a Páscoa. Isso não é a cara da gente, eu acho. Isso é muito parecido, não com a gente, mas isso é muito parecido com os crentes, gente. Isso é a cara de crente. Aquele negócio assim, onde a religião ela está assumindo um papel tão sério que está escurecendo. Aonde o reinado da religião está perdendo a noção do que você está fazendo, de quem você é e o Cristo que você está matando todo dia. Porque você é tão religioso que a máquina religiosa nem te faz mais perceber que o que você está fazendo é pecado. Companheiro, você está matando Cristo. Mas eu não entro em bar. Bar eu não entro. Bar eu não entro. Ah, Deus me livre entrar em bar. Eu vou no supermercado, eu entro numa mercearia, mas em bar eu não entro porque eu sou crente. Já viu aqueles que não comem carne na Semana Santa? Na semana só peixe. Peixe porque come carne. Por quê? Porque nós somos santos. Gente santo não come carne na Semana Santa. Significa o quê, amigo? E quais são os nossos movimentos gospel, legalizados, religiosos, mesmo matando Cristo? Eu acho assim, a gente atribui unção a algumas músicas, mas a gente não adora nunca. Porque adorar é vida. Não é cantar a música. Nós santificamos o dízimo. Nós dizemos que o dízimo é uma questão santa. Mas a gente anda injustamente por aí. A gente santifica o dízimo, mas anda injustamente. E eu não estou dizendo para não atribuir unção à música e nem santificar dízimo. Eu estou dizendo aquilo que Jesus disse para os fariseus. Vocês dão o dízimo da oferta, do coinho, do endro, do cominho, e vocês rejeitam a justiça. Vocês deveriam abraçar a justiça e serem dizimistas. Porque uma coisa não paga a outra. É nesse princípio que o Senhor estava falando para a galerinha do Sinédrio. A gente se afadiga nos trabalhos da igreja, mas a gente não honra o nosso cônjuge. A gente se mata nos trabalhos da igreja, mas a gente não honra a nossa família. A gente não falta um culto, mas a gente não está presente na hora da dor de um irmão. Nós somos muito prestativos. Se precisar de mim, eu estou aqui. Mas você é implacável quando alguém erra com você. Você é implacável, você é cruel. Ninguém pode errar com você. Nós somos pessoas que oram. Mas nós somos pessoas que não se quebrantam. E a oração nos deveria levar ao quebrantamento. Mas não nos quebrantamos. Por quê? Porque o orgulho prevalece. Talvez eu seja até aqueles que eu
fico dizendo todo o tempo, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que tomar posição. E pego o lenço, eu tenho que tomar posição, eu tenho que mudar. E você está se coçando na cadeira. Ah, meu Deus, eu sou do Sinédrio. Eu sou do Sinédrio, mas só até hoje, a partir de hoje, eu estou fora do Sinédrio. Eu sou... Mano, você já fez isso quantas vezes, cara? Quantas vezes? Você já chorou quantas vezes na mensagem? Já pensou em se converter quantas vezes no ano passado? Na hora do apelo, eu disse, sou eu, ai, sou eu vou ficar de pé, mas eu não vou ficar não. Aí não ficou. Quantas vezes você pensou isso? Somos pessoas que oram, mas não mudam. Somos pessoas que oramos, mas não nos quebrantamos. A gente não pisa em lugarzinho contaminado. Mas o que nós fazemos na moita. Jamais você se envolveria com mulher de programa. Mas o que você consome de pornografia? Até admitimos, mas a gente não se arrepende. A gente admite e chora. Isso se chama remorso. Arrependimento a gente muda. Porque o arrepender-se é concordar com Deus. Não entro em lugares imundos. A resposta do Evangelho, eu não entro em lugares imundos. Bom, a resposta de Jesus seria, mas não precisa, porque a imundícia está dentro de você. O que que fala Mateus 23, 27 e 28? Quem achou, lê, por favor. Mateus 23, 27 e 28. Quem achou, lê para nós. Boa. Vai lá de novo. O ruim, gente, é que não dá para enganar Deus nunca. O ruim é que a nossa aparência nunca faz Deus cair o queixo. Viste o meu servo Jó? Não é pela sua aparência. É porque ele é íntegro. Ele é completo. Dá voltas em Jerusalém, Jeremias capítulo 5. Se você achar um homem que faça justiça. E estava cheio de sumo sacerdote lá em Jerusalém. Jeremias capítulo 5, versículo 1. O Senhor diz, se você encontrar um homem sequer, e estava cheio de sacerdotes, que faça o certo, que pratique a justiça, que andes humildemente diante de mim, eu bloqueio o exílio. Eu não permito que Babilônia prevaleça sobre Jerusalém. Ache só um homem. E esse era o desafio de Jeremias. 40 anos procurando, não encontrou um sequer. E era cheio de sacerdotes. Ezequiel recebeu uma profecia do Senhor e uma visão. E o Senhor, atenção igreja, o Senhor chama Ezequiel e diz, meu filho, vá para o templo. E Ezequiel vai andando no templo. E o Senhor disse assim, pare e veja se tem um furinho na parede. E o Senhor, e Ezequiel diz, tem um furinho na parede. Aí o Senhor diz, cave. E ele vai cavar, isso foi uma visão. E há uma porta trancada. Por trás do reboco. E o Senhor diz, abra a porta. Aí ele abriu. E quando ele abre, os sacerdotes estavam nas câmaras do templo, praticando os mais abomináveis pecados. Isso era uma visão. E o Senhor disse a Ezequiel, você acha que pode haver algum lugar que as pessoas cheguem que eu não veja? Você acha que tem um horário no dia que eu não vi você fazendo aquilo? Você acha que eu não sei o que você pensa? Você acredita mesmo que quando você diz, eu não toco nisso, meu Deus do céu, eu não acredito que alguém faça isso. Você acha que isso me convence? Porque o teu senso de justiça não prevalece contra o meu. Você acredita que a tua santidade fecha a minha boca?
Você mata o meu filho todo dia. O meu Cristo não é vivo na sua vida. Porque você não suporta injustiça. Você nunca concorda comigo. O meu filho concorda, você não concorda. Então você não é filho. Então é essa dinâmica do embate de Jesus preso. Nós não podemos olhar para Jesus sendo preso e irmos para uma arquibancada. E darmos estalinhos de língua e ter vontade de chorar porque ele levou uma bofetada. Ele vai nos virar, ele vai se virar para nós e vai dizer, escuta, você faz parte da turma dos esbofeteados. Porque só tem dois grupos. O grupo que esbofeteia ou o grupo dos esbofeteados. E quando Jesus olha para o seu povo, ele vai dizer, vocês fazem parte do grupo que é esbofeteado todo dia. Vocês não são vencedores, não. Vocês são mais que vencedores. Mas em mim, passar por esse mundo, prepare-se. E vocês vão passar rompendo em fé, crendo que eu seguro na sua mão e que os seus valores não são daqui. É o que Jesus vai falar para Pilatos. Se o meu reino fosse daqui, amigo, o quadro era outro. Mas já que o meu reino não é daqui, por isso que eu estou diante de você. Quando nós chegarmos diante dos Pilatos, que pelas suas omissões e covardias nos abandonam, a gente pode trazer isso à memória e dizer, é porque eu não sou daqui. Porque se eu fosse daqui, isso aqui não estaria acontecendo. Mas para onde eu vou? Para a pátria a qual eu pertenço. Para a nova Canaã a qual eu me dirijo. Lá as coisas vão chegar no seu lugar certo. Enquanto aqui não. Aí o que eu lhe peço para a gente orar? Peço para a gente orar para que a gente jamais seja um sinédrio. Que nós jamais fiquemos nesse coisinhas contaminadinhas. Que você jamais atribua poder à Santa Ceia. Ah, eu não vou para a ceia porque eu briguei com o meu irmão ontem. Isso é a cara de crente. Não estou bem para ceiar hoje. É porque eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu matava. Né? Mas porque você está atribuindo valor a que não deveria. Porque não é não participar da ceia, amigo. É se arrepender. E quando a gente se arrepende, a gente está liberado para ceiar. Porque é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Porque na próxima ceia, esses que pensam assim, os grandes crentes, vão entrar por essas portas. Hoje eu estou apto para tomar a ceia. Hoje eu estou apto. É exatamente o dia que você não poderia tomar. É exatamente que você está trazendo condenação para dentro de você. Os que batem no peito, dizendo, Senhor, eu não sou apto. Mas pela tua graça eu sou convidado a participar da tua mesa. O Senhor vai dizer, esse saiu justificado. Porque o homem, quando olha para dentro de si, o homem que julga a si mesmo, ele jamais se acha apto. Os que se acham aptos são os fariseus, os sacerdotes. Que se eu não vou fazer isso porque amanhã tem ceia. Roda os caras. Rapaz, amanhã tem ceia, tá doido? Eu vou jogar bola? Eu sei que eu vou brigar. Mas segunda-feira eu estou aqui. Vocês não devem conhecer gente assim. Eu acho que é muito raro hoje. Deus os abençoe. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor nos retire das nossas hipocrisias. Galerinha adolescente, vale a pena vocês morrerem por Jesus, pagarem preços elevadíssimos por Jesus, porque senão vocês vão pagar por alguém. O preço vocês vão pagar por alguém. Alguém vai capturar a alma de vocês.
A palavra diz, deixe a sua alma ser capturada por aquilo que vale a pena. O Redentor da alma de vocês. Jovens, mesma coisa. Adultos, mesma coisa. Sacerdotes, a mesma coisa. Sai dessa. Porque o Senhor contempla corações. Ele não contempla movimentos. Vamos orar?